Deus do céu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nos encontramos diante da Tua santa presença e viemos rogar, Senhor, as Suas misericórdias, a Sua graça, para com cada um de nós aqui nesta noite e para com todos os demais irmãos e irmãs que estão pela internet, ó Deus, porque todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia do Senhor. Pedimos, ó Deus, o Teu perdão de todos os nossos erros e falhas, porque nós, como seres humanos, estamos sujeitos a falhar, a errar. Não porque queremos, Senhor, mas porque nós, como seres humanos, somos falhos por natureza. Mas rogamos, ó Deus, a intercessão do Senhor, a misericórdia do Senhor e o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar, para nos redimir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que também nesta noite possa Sua palavra, Senhor Deus, ser, ó grande Deus, manifestada pelo Teu poder, do Teu Espírito Santo, em cada coração de cada irmão ouvintes que estão conectados pela internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a leitura da Sua palavra, Senhor, seja vivificada em nossos corações, com as Suas ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Uma boa noite a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui presente conosco e também os que estão conosco pela internet. O nosso boa noite. E o nosso desejo é que vocês, como todos, sejam ricamente abençoados com a mensagem de Deus. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. A mensagem intitulada Pela Fé, Moisés. Ele diz aqui, começando pelo parágrafo 52, e é assim que Deus é assim que a fé é a maneira como você olha para isso. Se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, de algo que existiu nos dias passados, você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia. Você deve se ajoelhar, obedecer aos mandamentos desta Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. Nós nunca podemos ler a palavra de Deus como se lê um teólogo, como se lê um doutor formado em teologia. Nós necessitamos de
ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus com os olhos do Espírito Santo. Amém. E nós só podemos fazer isto através do novo nascimento. Somente o novo nascimento em nossos corações pode e é capaz de nos levar a esta posição de ler, examinar as Escrituras com os olhos do Espírito Santo. Porque somente aqueles que têm a mente de Cristo é capaz de ler as Escrituras com os olhos de Deus. Amém. Necessitamos deste ser sobrenatural. Eu perguntaria a esta audiência invisível e a audiência visível, que bem um Deus histórico nos faz hoje, se ele não é o mesmo Deus, é uma pergunta. Porque muitos têm o nosso Deus como um Deus histórico, que só fez lá no passado, como diz o mensageiro. Muitos, eles estão dando glória a Deus, honrando a Deus pelo que Deus fez lá no passado. E estão louvando a Deus, glorificando a Deus pelo que Deus fará no futuro, e ignorando o que Deus está fazendo no presente. Esta é a condição de muitos que estão lendo as Escrituras com os seus olhos naturais. Mas quem está examinando as Escrituras com os seus olhos espirituais, através da mente de Cristo, crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele fez lá no passado, ele faz no presente e continuará fazendo no futuro. Porque ele disse que ele não muda. Deus não pode mudar. A sua palavra é infalível. Ela não falha. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Glória a Deus. Então, o mensageiro, ele continua fazendo a pergunta: de que adianta um Deus que tomaria Moisés e faria os milagres com ele que ele fez? De que adiantaria ler sobre tal Deus, se ele não é o mesmo hoje? De que adiantaria um Deus que poderia livrar da fornalha ardente os filhos hebreus, se ele não é o mesmo Deus hoje? De que adianta um Deus que julgaria entre o certo e o errado, em um dia passado, puniria o errado e abençoaria o certo, se ele não é o mesmo Deus hoje? Para que vamos à igreja? Por que nos afastamos das coisas do mundo, se ele não é o mesmo Deus, do mesmo juízo e da mesma opinião que sempre foi? É uma pergunta. De que adiantaria um Deus que pudesse tocar a mão de uma mulher com febre alta e a febre passar? Se ele não é o mesmo Deus hoje, de que serviria um Deus que poderia tirar seu amigo de um túmulo depois de 4 dias morto, se ele não é o mesmo Deus hoje? Mas glória a Deus, que ele é o mesmo Deus hoje, para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe as suas promessas que estão escritas neste santo livro, a palavra de Deus. Então, meus irmãos,
Pela fé, cremos que algum dia glorioso Ele nos tirará da terra. Glória a Deus. Embora voltemos a ser uma colher de cinza novamente. Como provamos isto? Nós não provamos isto. Nós acreditamos nisso. Não é exigido provar nada. Não é. Deus não exige nós provar nada. Nos é exigido acreditar. É crer nas promessas de Deus, no sobrenatural. Pela fé, Moisés fez tal e tal. E quando Moisés, quando jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos, ele viu o mesmo bando de escravos encardidos, sujos e cheios de lama que Faraó viu. E quando Faraó olhou para eles, os egípcios, eles não eram nada além de um bando de escravos. Era para isso que serviam, apenas para serem borrões de lamas humanas, para fazer tijolos elameados para os benefícios das cidades que Faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e o Faraó olhavam para os escravos. Eles olhavam com desprezo, porque eles estavam olhando com os seus olhos naturais, por causa das suas incredulidades e dureza de coração. Porque o Deus deste século, que é Satanás, cegou os seus olhos, como muitos hoje, por causa das suas incredulidades, estão com seus olhos cegados. Mas para aqueles que são verdadeiros crentes em Cristo Jesus e que crêem nas promessas de Deus, os seus olhos têm sido abertos e ungidos com o Espírito Santo para ver as promessas que Deus tem prometido em tua santa palavra. Por isso nós estamos, meus irmãos, contentes e felizes e confiados que Deus, Ele é capaz e é poderoso para cumprir o que Ele prometeu em sua palavra. Nós devemos dar glória a Deus por isso, porque quando nós damos glórias a Deus pelas promessas que Ele fez na sua palavra, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, nós somos animados, porque Deus se agrada de ser glorificado, Deus se agrada de ser honrado, de ser adorado, porque Ele é o único digno de receber toda a glória e toda a honra, e toda a adoração e todo o louvor. Como está escrito lá em Apocalipse: digno és, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, mas Moisés, quando olhou para eles, era um olhar diferente que Moisés tinha quando ele viu, passando pela janela, os grandes poços diante deles, as lágrimas que escorriam por suas faces e seus corpos curvados. Ele os considerava o povo de Deus. Ele não considerava escravos, ele os considerava o povo escolhido de Deus. Enquanto vou de país em país e de nação em nação, pregando desde que saí pelas portas de pequeno tabernáculo, que é a instituição interdenominacional. Isso significa que não é uma denominação. Sem lei, senão o amor. Sem livro, senão a Bíblia. E sem credo, senão Cristo. Tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados como sendo povo escolhido e eleito de Deus. Eu não pergunto
se eles pertencem ao tabernáculo Brana. Não lhes pergunto se são metodistas, ou se são presbiterianos, ou se são pentecostais, ou nazareno, ou peregrino da santidade. Eu não faço esta pergunta, diz o profeta. Eu só quero olhar para eles como povo de Deus e vendo seus feitos e suas ações, que são servos do Senhor Deus. E meu coração deseja companheirismo com eles, não importa a origem que tenham, eu apenas anseio pelo companheirismo deles. Eu os amo porque sei que são o povo de Deus. Quando eu vejo uma mulher andando pela rua com uma saia longa e seu cabelo bem penteado atrás, e com um vestido de aparência decente, eu vejo outra jovem, talvez da mesma idade, com um pequeno par de shorts. Ela pode ser na aparência 2 vezes mais bonita que a mulher de cabelo comprido, segundo a aparência do mundo. Mas eu fico do lado daquela moça que está vestida como uma cristã, embora eles estivessem rindo dela e chamando-a de fanática, e assim ficarei do seu lado. Ela não pode ser tão bonita quanto a outra garota, mas ela vê algo, pela fé ela vê aquele que é o invisível, que está guiando sua vida. Porque nossas irmãs cristãs são diferentes, porque o Espírito Santo é que faz a diferença. Porque a nossa veste, ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A nossa vestimenta, seja do homem ou seja da mulher cristã, tem que ser de acordo com o caráter cristão, com decência, com pudor, de acordo com a vergonha. Assim que nos ensina a palavra de Deus. E o profeta de Deus veio para confirmar já aquilo que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vejo o homem no trabalho sendo chamado de diácono, ou pregador, ou fanático, porque se recusa a fumar, a beber cerveja, e aí há festas como os demais, e ele é chamado de fanático, meu coração se compadece dele. Ele é meu irmão neste solo egípcio, que faz nosso coração desejar abraçá-lo e dizer: irmão, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, e desejo ter comunhão com você. Moisés teve que fazer uma escolha, e cada um de nós tem que fazer a nossa escolha. Se vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo a todo o caminho, ou ficaremos para trás, porque Deus, Ele quer que nós seguimos Ele em todo o caminho, em toda a sua palavra, crendo na sua palavra e caminhando pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Porque o caminho que conduz à vida eterna é estreito, é apertado, é espinhoso, mas a recompensa daqueles que faz essa escolha pelo seu livre-arbítrio herdarão a vida eterna, herdarão a nova Jerusalém. São poucos os que se encontram neste caminho estreito e apertado,
porque o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso, ele leva multidões para a perdição, para o lago de fogo, e são muitos que entram por ele, porque são caminhos fáceis, são um caminho que agrada os olhos carnais, as concupiscências carnais, a falsa religião, ao credos e dogmas manufaturados pelo homem. Mas o caminho estreito e apertado é a palavra de Deus que nos conduz à vida eterna. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus, ele diz, porque ele fez isto pela fé. Quando ele ergueu os olhos, ele olhou além do luxo deste mundo. Ele olhou além dos prazeres do pecado. E a Bíblia diz que ele perseverou vendo aquele que era invisível. Pela fé, ele fez a escolha de servir a este Deus, independente do que acontecesse. Deus colocou o profeta Moisés diante de uma escolha. E Deus nos coloca também diante de uma escolha. Cada um de nós. E Moisés, meus irmãos, o profeta Moisés, ele deixou muito mais para servir a Deus do que muitos hoje. Muitos pensam que estão fazendo um favor para Deus por ser cristão, sendo que Moisés, ele poderia ser o próximo faraó, o próximo rei do Egito, e ter todas as riquezas do Egito, mas ele preferiu servir a Deus, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aquilo foi uma escolha correta de um homem que tinha discernimento espiritual. E hoje o profeta Moisés está na glória, está vivendo o descanso eterno com Deus. Não só ele, mas como muitos santos que dormem em Cristo. Porque teve uma escolha, uma decisão precisa e correta. E assim nós também, se desejamos obter esta mesma promessa, temos que também fazer uma escolha correta, a escolha de Deus, a escolha de um caminho estreito e apertado. E nós estamos neste caminho. Louvado seja Deus, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Porque por nós mesmos, nós não estaríamos neste caminho que é Jesus Cristo. Ultra Corega Max Fixação mais Bloqueio proporciona fixação mais forte e bloqueio de 5 vezes mais partículas de comida. Aproveite o prazer de comer o que quiser. Experimente Corega, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos pensam que o caminho da verdade é uma determinada igreja, mas não é. O caminho é Jesus Cristo, a palavra de Deus, sendo revelada em nossos corações, através do novo nascimento. Glória a Deus. O mesmo acontece nos dias de hoje. Muitos de nós poderíamos ir para o que chamaríamos
de um prédio melhor, poderíamos desfrutar talvez do companheirismo e dos prazeres de sentar em um banco melhor, poderíamos ser mais populares, beber, fumar, vestir e agir como o mundo, mas por que não fazemos? Você levantou seus olhos e pela fé você viu aquele que é invisível e tomou sua posição com os poucos rejeitados e chamados santos roladores todo dia, pois pela fé vemos aquele que é invisível, escolhendo sofrer as perseguições e as aflições. Eu não diria às pessoas que elas deveriam escolher ser aflitas, não. Eu não digo que você deve escolher o sofrimento, não é isto. Não seria a coisa humana a fazer, mas se vier, eu não quero que você faça algo para alguém zombar de você. Mas, diz o profeta, mas se o sofrimento está no caminho do dever, então vamos enfrentá-lo da forma que vier. Eu não quero que você faça isto ou algo para alguém zombar de você. Eu não gostaria que você dissesse coisas diferentes. Eu pertenço a uma igreja que não crê em tal e tal coisa do mundo e coisas assim, só para ter pessoas zombando de você. Você está chamando isto para si. Eu não diria para você vir aqui e continuar fazendo algo radical. Eu não gostaria que você fizesse isto, para que alguém dissesse que você é um fanático. Você está chamando isto para si. Mas se estiver no caminho do seu dever para com Deus, deixe o mundo dizer o que quiser. Você não pode querer fazer algo como, por exemplo, ser um cristão simplesmente para alguém zombar de nós. Não é isto. Mas se você faz algo correto, que agrada a Deus e rejeita as coisas do mundo, aquilo que é contrário à palavra de Deus, e aquilo causa zombaria, desprezo, então nós devemos dar glória a Deus. Dar glória a Deus, porque estamos agradando a Deus. Porque o nosso desejo é agradar a Deus, não é agradar a homem e a quem quer que seja. Se nós amamos a Deus, nós temos o prazer de obedecer a Deus, para agradar a Deus, unicamente a Deus. Nós não fazemos tais coisas com medo do inferno. Não, um cristão, ele não teme o inferno. Ele obedece a Deus porque ele ama a Deus e a sua palavra. É por causa do amor. O amor para com a palavra de Deus. É como uma esposa, quando ela ama o seu marido, de coração, ela obedece, de forma espontânea. Não está escrito na palavra de Deus? E assim também é a igreja com Cristo. Deus não fica exigindo nada de nós, não. Nós devemos fazer as coisas que agradam a Deus espontaneamente, porque amamos a Deus e não queremos desagradá-lo. E assim nós estamos caminhando cada dia, e cada dia Deus está nos abençoando com as suas ricas bênçãos. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, Senhor da glória, nós estamos agradecidos ao Senhor por estes momentos, Senhor Deus, que temos passado aqui, ouvindo a Tua santa palavra
e cremos que o Senhor nos abençoou, ó Pai Celestial, através desta pequena mensagem que foi transmitida nesta noite. Pai bendito, Deus poderoso, Deus eterno, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, o autor desta palavra, possa vivificá-la em cada coração, e os enfermos ser curados, os aflitos ser libertos, que os oprimidos pelo Satanás sejam libertos pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.